Chegamos então ao nosso último vídeo nessa nossa série de exposição em que expomos a carta de Paulo aos Colossenses. Oro para que o Espírito Santo de Deus ilumine você que me ouviu, que tem me ouvido em todos esses vídeos, para que você conheça Jesus, você conheça o Pai, e que Deus conceda que você progrida espiritualmente, alcance o reino de Deus, a vida eterna, e a sua vida nesta terra seja cheia do amor do Pai, da graça de Jesus, cheia das consolações do Espírito Santo. Passamos então à leitura e exposição do texto final da carta de Paulo aos Colossenses, que no nosso caso agora é Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 18. Dessa vez, lerei por blocos, por trechos, né? Iniciarei então com os versículos de 2 a 6. Passo a leitura, Colossenses 4, de 2 a 6. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O versículo 2 fala de perseverar em oração e, junto com a oração, ações de graças. É importante que lembremos que o Evangelho, o reino de Deus, cresce movido em grande medida pelas orações dos santos. Paulo aqui, então, ao aproximar-se da conclusão dessa carta, ele pede que os irmãos e as irmãs lá de Colossos orassem por ele, mas não por questões pessoais. O pedido aqui de Paulo era para que aqueles irmãos de Colossos continuassem perseverantes em oração, para que ele, Paulo, e seus companheiros de ministério pudessem pregar o Evangelho, pudessem anunciar as boas novas da salvação, pudessem anunciar o mistério, que na verdade já está revelado. Ele explicou no capítulo 1, o mistério oculto foi revelado, que é Cristo em nós. Deus Filho encarnou na pessoa de Jesus e, ao pagar o alto preço na cruz, ao nos redimir de nossos pecados, ele nos levou e nos leva a um novo nascimento, a uma nova vida, uma vida eterna. E a partir daí, temos uma união com ele, unidos a Cristo, Cristo em nós e nós em Cristo. Esse é o mistério do Evangelho, é a palavra através da qual somos gerados de novo, segundo o texto que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, e ao ser gerado de novo, abandono uma vida pecaminosa, errada, triste, decadente, sem sentido, sem amor, sem valor, temporária, destinada à condenação, e recebo, pela graça de Deus, pelo poder do Evangelho e da pessoa de Jesus, uma nova vida. E eu passo a ter comunhão com Jesus, eu passo a ter vida com Cristo. Logo, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Essa frase literal do apóstolo Paulo está lá na carta dele aos Gálatas. Esse é o mistério que devemos pregar, viver e anunciar. Mas, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho cresce pela oração. Há uma batalha espiritual, há forças malignas que se opõem, que resistem, que combatem contra a palavra de Deus, contra o Evangelho de Jesus. Sim, também havemos que falar, que servir, que fazer,
que viver a pregação é com a palavra, mas também é com a vida, com o serviço, com o testemunho, com a misericórdia, com o amor ao próximo. Assim, dessa e de várias maneiras, Cristo, Jesus, é apresentado às pessoas e elas podem, então, experimentar o mistério lindo, maravilhoso, redentor, eterno, que é Cristo ser gerado nelas e elas serem geradas de novo em Cristo Jesus, agora para uma vida plena, cheia, maravilhosa, eterna. Então a oração é indispensável. Também outras coisas são necessárias, mas a oração é indispensável. Tanto para a proclamação do Evangelho, como para que os cristãos, os discípulos de Jesus, progridam na fé. Aqui é oportuno lembrar, no capítulo 1, Paulo em oração, capítulo 1, versículo, versículo 3. Graças damos a Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, orando sempre por vós. E o versículo 9 também ele diz, capítulo 1, verso 9, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Oremos. Oremos uns pelos outros. Oremos pelo progresso espiritual dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Oremos pela pregação do Evangelho. Oremos para que o mistério de Cristo seja revelado mesmo em dias tão difíceis, complicados, mesmo em dias em que há tanta crítica, agressiva oposição contra Jesus e contra a palavra de Deus. Mas oremos mais e mais para que conheçamos o Senhor, prossigamos em conhecê-lo, para que nossos irmãos e irmãs progridam na vida com Deus e para que o Evangelho seja anunciado com poder, com graça. Então, perseverar em oração com ação de graças, está aqui, e o tema está posto, o Evangelho, a revelação de Cristo. Os versículos 5 e 6, somos exortados a lidar com os de fora com sabedoria. Quem são os de fora? O Evangelho, ele alcança alguns. Esses são os que não eram povo de Deus e se tornam povo de Deus. E há aqueles que ainda não conhecem, que ainda não se converteram, que ainda não foram transportados do império das trevas para o reino do Filho de Deus. Então, esses são os de fora, os não cristãos, os não convertidos. E aqui eu quero deixar muito claro que convertido, cristão, não é quem recebeu algum tipo de sacramento em alguma igreja. Convertido, cristão, quem está dentro é quem ama Jesus, quem anda com Ele, quem se esforça para agradar ao Pai. Esse está dentro, essa está dentro do reino de Deus. Essa pessoa para quem Jesus Cristo é o Senhor. Não é perfeita, mas luta, se peca, se arrepende, mas está buscando ativamente de todo o coração crescer em Cristo. Agora, existem aqueles que, ou porque nunca ouviram, ou porque não querem, que não andam com o Senhor, não se converteram. Esses aí é os que aqui são referidos como os que estão de fora. Capítulo 4, verso 5. Com essas pessoas devemos usar de sabedoria. Não sermos agressivos, não sermos mal educados, não tratá-los com condenação, porque nós fomos alcançados por Jesus pela graça. Deus usou de misericórdia com você e comigo, que estamos dentro do reino de Deus. Igualmente, devemos olhar para todos os de fora do reino com misericórdia, com graça, orar por eles, servi-los e ter sabedoria para, antes, influenciá-los a favor de Jesus e do reino e não sermos nós influenciados no sentido de valores, de filosofias, de discursos que são contrários à mentalidade de Cristo e do reino de Deus. O versículo 6
diz respeito a como falamos, uma palavra que seja agradável e temperada com sal. O sal, ele dá sabor, ele faz diferença. Então, a nossa palavra deve provocar reações boas nas pessoas e, principalmente, provocar sede de conhecer mais de Jesus e do reino. Então, sabedoria, palavra temperada. O ministério da acusação, de condenação, é do diabo. Quem acusa e põe o dedo assim, sem nenhuma misericórdia, às vezes até falando a verdade, mas que aponta pecado, falha, para destruir, para pisotear, mesmo que sejam pecados e falhas verdadeiros, mas ao serem apontados com o propósito de humilhar, de destruir, de matar, quem faz isso é o diabo. O nosso ministério é o da misericórdia, é de apontar a verdade. É a graça de Deus manifestada, mas também refletindo a verdade. Graça e verdade hão de andar juntos. E, sobretudo, misericórdia. E a partir, então, do verso 7, que eu vou ler o próximo bloco, vamos conhecer alguns dos irmãos que trabalhavam com Paulo, né? Então, o próximo bloco de leitura, vamos ler agora, capítulo 4, versículos 7 a 9. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba de vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Tíquico era companheiro de ministério de Paulo. Nós encontramos Tíquico andando com Paulo em suas viagens, foi enviado a Creta, está lá em Tito, capítulo 3, verso 12, foi enviado a Éfeso. Enfim, Tíquico, ele era companheiro de ministério de Paulo, ajudante de Paulo, viajava com ele. Ele também é mencionado no livro de Atos, né? Lá nas viagens de Paulo. E por que agora, no final da carta, Paulo fala de seus companheiros, fala aqui de Tíquico e Onésimo, vou comentar sobre Onésimo, falará de outros adiante. Porque, queridas irmãs e irmãos, tudo o que ouvimos e aprendemos nessa carta deve nos levar a uma vida em comunhão, a servirmos a Deus juntos como corpo e família. Toda essa linda, maravilhosa realidade de Cristo em nós e nós em Cristo deve ter uma expressão viva, concreta, prática, em servirmos uns aos outros, em trabalharmos juntos em prol do Evangelho, em prol do reino de Deus neste mundo. Então, é muito precioso isso. Paulo começa essa carta com verdades tremendas. Em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e também do conhecimento. Nele tudo subsiste, ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Paulo nos apresenta Cristo numa visão tão magnífica, tremenda, tão universal e cósmica que quase perdemos o fôlego. Ele diz, vocês estão nele, vocês estão ligados a esse Cristo que é o Criador, o sustentador de todas as coisas, é o Redentor, é o Cordeiro morto que pagou o preço. Vocês morreram com ele, ressuscitaram com ele, e quando ele voltar, se manifestarão com ele em glória. Mas tudo isso é tão lindo e maravilhoso que deve refletir em situações concretas e desafiadoras. Paulo estava preso e havia irmãos presos com ele. Paulo viajava muito para pregar o evangelho e vários irmãos trabalhavam junto com ele nas viagens. Ele enviava um, enviava outro, e é por isso que o final aqui é essa linda história de vidas que o Senhor entrelaçou, que o Senhor conectou. Não sei se Pedro conhecia Mateus, Pedro apóstolo de Jesus, Mateus apóstolo de Jesus, mas Jesus chamou Pedro para segui-lo, chamou Mateus para segui-lo, e Pedro e Mateus passaram a trabalhar em prol do reino.
E ambos, cada um por seu turno, escreveu um evangelho. Querido irmão, querida irmã, a sua vida, a minha vida, nós estamos conectados uns com os outros para servirmos o Senhor em toda e qualquer circunstância. Hoje, há vários Tíquicos, vários Onésimos e tantas outras pessoas. Algumas têm um nome reconhecido, outras não, mas que juntos compomos o corpo de Cristo aqui na terra para servi-lo, para proclamar o reino, para fazer discípulos de todos os povos. O verso 9 fala de Onésimo. Se você quiser saber mais de Onésimo, leia a carta de Paulo a Filemon. Onésimo era um escravo desse irmão chamado Filemon, e parece que Onésimo tinha fugido, talvez tivesse causado algum prejuízo lá ao patrão dele, ao Filemon. Só que Onésimo ouviu a pregação de Paulo e se converteu, e se arrependeu, se tornou cristão, nasceu de novo. Então Paulo escreveu a Filemon, enviando Onésimo de volta a ele, dizendo coisas muito interessantes do tipo: Filemon, eu até pensei, aí Paulo dizendo, né? Filemon, eu até pensei em manter o Onésimo a meu serviço, mas eu estou mandando ele de volta para você, para que você decida, ele é teu servo. Então, Filemon, agora recebe o Onésimo de volta, não mais como escravo ou servo, recebe-o como irmão em Cristo. E se ele te causou algum prejuízo, essa conta é minha, lança na minha conta. Olha que coisa tremenda, Paulo devolveu o Onésimo ao seu dono, ao seu patrão, que era o Filemon, mas o devolveu em uma condição completamente transformada. Agora um servo do Senhor, um homem de Deus, Filemon também convertido. E Paulo então diz: olha, Filemon, recebe Onésimo de volta como irmão. E Filemon e Onésimo eram egressos, eram oriundos daquela região, da cidade de Colossos, quando Paulo diz que é dos vossos, né? Então ele envia aqui Tíquico e o Onésimo, o Tíquico como mensageiro, possivelmente foi quem levou a carta, e o Onésimo porque talvez foi a ocasião, não posso garantir, mas aparentemente foi a ocasião que Paulo usou para devolvê-lo já convertido, já um irmão em Cristo, devolvê-lo ao Filemon. E lendo então o último texto, né, verso 10 ao 18, passo a ler e expor. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia, pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Vou comentar alguns detalhes sobre algumas das pessoas aqui mencionadas, não de todas. Aristarco. Aristarco estava aqui preso com Paulo, mas Aristarco foi um companheiro de ministério de Paulo. Aristarco viu o evangelho ser pregado em Tessalônica, porque era a cidade de origem dele. Aristarco estava com Paulo quando Paulo pregou o evangelho em Éfeso,
naquele avivamento tremendo, que até o lenço de Paulo curava, quando a visitação de Deus na cidade de Éfeso foi tão grande e a conversão de tantas pessoas ao ponto que abalou o comércio dos ídolos da cidade. A cidade era voltada para o culto à deusa Diana. E foi tão grande o número de convertidos que simplesmente quebrou aqueles comerciantes, os ourives, que faziam, não sei se estatuazinhas ou nichos de prata da deusa Diana, e o comércio quebrou. Foi tão forte o avivamento em Éfeso que o pessoal que tinha livros de feitiçaria queimavam. Aristarco viu tudo isso, Aristarco acompanhou a pregação do evangelho em Tessalônica e em Éfeso, e Aristarco era companheiro de viagem de ministério de Paulo, e por vezes ficou preso junto com Paulo. Está aqui Aristarco, que está preso comigo. O versículo 12 fala de Epáfras, que era oriundo de Colossos, que orava muito pela igreja lá. Ao que tudo indica, Epáfras foi o mensageiro de Deus que levou o evangelho a Colossos. É o que dá a entender aqui no capítulo 1, verso 7, quando falando do evangelho, da graça de Deus em verdade. Verso 7, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo. Então, Epáfras era parte da equipe ministerial de Paulo. Foi ele quem pregou o evangelho em Colossos e aparentemente também em Laodiceia e em Herápolis. Tanto é que Paulo diz aqui que Epáfras tinha muito peso em amor e em oração pelos irmãos daquela região. Laodiceia e Herápolis eram cidades próximas a Colossos, né? E Epáfras, então, foi o braço de Paulo para pregar o evangelho ali. Em outro texto, vamos encontrar o Epáfras em Filemão, exatamente na carta a Filemão, versículo 23, Epáfras preso com Paulo. Aí, queridos irmãos e irmãs, eu vejo aqui muito lindo isso. Tinha hora que o Aristarco estava preso com Paulo. Tinha hora que Aristarco viajava com Paulo. Em alguns momentos, o Epáfras viajou com Paulo e foi enviado a pregar o evangelho em Colossos e região, mas também houve uma circunstância em que Epáfras ficou preso junto com Paulo. A minha impressão é que a equipe de Paulo revezava nos cuidados com o apóstolo, em levar e trazer as mensagens, e também em manter um companheirismo de prisão. Imaginando aqui, em um dado momento, o Epáfras e o Aristarco conversando, olha, dessa vez eu fico preso e você vai. Não, mas agora, o Epáfras, é a minha vez, eu vou ficar preso aqui, você está nessa batalha com a turma de Colossos, de oração, então tu fica livre e eu vou ficar aqui preso com o Paulo. Queridos irmãos e irmãs, que coisa linda, que história tremenda, pessoas simples, pessoas sem grandes títulos ou referências, vivendo o crescimento, a expansão do reino de Jesus aqui na terra, e pouco se importando, cada um pouco se importando consigo mesmo. Eram viagens duras, longas, que levavam semanas ou meses. Viajar era cansativo, era perigoso, era desgastante, mas eles iam, e por vezes Paulo os enviava adiante dele, ou para um lugar onde Paulo não iria, e também sendo solidários com Paulo nos momentos difíceis. Paulo, aprisionado, tinha alguém com ele, não sei se sempre. Parece que no finalzinho ali, quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, parece que houve um momento em que Paulo ficou sozinho na prisão. Mas isso teria sido excepcional pelo que lemos em outros textos, né? Essa é a nossa história. Jesus chama você e a mim para vivermos essa história, de sermos cooperadores do Evangelho junto com os irmãos, junto com os ministérios, com homens e mulheres que Deus levanta na sua obra. Aqui nós lemos sobre Lucas, médico amado, verso 14. Lucas, autor do terceiro evangelho, acompanhou Paulo em grande medida.
O versículo 15 fala de ninfa e uma igreja que reunia na casa dessa irmã, pelo que eu entendo é uma mulher, e que cedia a sua casa para as reuniões da igreja. Está aí o nosso grupo caseiro, uma expressão à moda da época de Paulo. O versículo 17, Paulo traz uma exortação específica a um irmão, Arquipo, que tinha recebido um ministério do Senhor. E Paulo diz: Arquipo, você foi chamado pelo Senhor para o ministério, cumpra. Eu concluo essa exposição aqui lendo uma palavra de Jesus, uma oração de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 17, os versículos 20 e 21. Jesus em oração. E não rogo somente por estes, no caso ali os apóstolos, mas também por aqueles que, pela palavra deles, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus pregou o Evangelho, encarregou os apóstolos de seguirem a pregação. Houve um homem chamado Estevão, diácono, que ouviu a pregação ou de Jesus ou dos apóstolos, ou de Jesus e dos apóstolos, e se converteu e pregou o Evangelho em poder e graça e foi apedrejado. E o homem chamado Saulo de Tarso concordou com a morte de Estevão, mas essa marca do testemunho de Estevão ficou no coração de Paulo. Mais adiante, Jesus veio ao encontro de Paulo e Paulo se converteu e passou a pregar o Evangelho. E ao redor de Paulo, vários irmãos e irmãs se uniram, se conectaram para trabalhar em prol do Evangelho. E essa oração de Jesus se cumpriu e continua se cumprindo até hoje. O Evangelho do Senhor, o mistério oculto agora revelado, Cristo em nós e nós em Cristo, essa pregação poderosa que gera em nós uma nova vida, que nos transforma, que nos torna filhos de Deus, passou aos apóstolos, que passaram a outros, que passaram a Paulo, que passou a Epáfras, que passou a turma de Colossos, de Hierápolis e de Laodiceia, e que passou a outros que a história não registra o nome, e essa oração de Jesus por aqueles que haveriam de crer pela pregação dos discípulos chegou até você e até mim. Se você já é discípulo de Jesus, se você já se converteu ao Senhor, glória a Deus, se envolva na obra, cresça na fé, busque todos os dias crescer na vontade de Deus, seja cheio de Cristo e saiba que em Cristo você está completo, está completa, em Cristo nada te falta, porque você está naquele que é pleno. Você está naquele que é o sustentador de todas as coisas. Portanto, em Cristo você está capacitado, capacitada a trabalhar, a servir, a proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a unidade não é doutrinária, a unidade é em Cristo e no servir a Cristo. É isso que eu vejo no final dessa carta de Paulo. Várias pessoas sendo mencionadas, com mais detalhes, com menos, mas todas envolvidas no crescimento, na proclamação do Evangelho do Senhor, tornando Jesus mais e mais conhecido, crescendo no conhecimento e na vivência da plena e perfeita vontade de Deus. Que essa palavra te anime a se entregar a Jesus, se você ainda não é parte dessa linda história. Venha servir o Senhor conosco. E se você já é servo, serva do Senhor, que isso tudo te anime a crescer na direção do pleno conhecimento da sua vontade. E saiba que em Cristo você é completo, é completa. Nada te falta. Termino orando para que o Senhor, na sua volta,
quando Ele voltar, que a tua vida e a minha vida também estejamos em Cristo, e quando Ele se revelar, nós também, nossa vida seja revelada junto com Ele. O Senhor te abençoe e guarde.